Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mentes Femininas em Conexão. Um espaço feito para você, mulher, que quer destravar, que quer ir além, que quer encontrar a sua melhor versão. Aqui é um espaço pensado e criado para você. E hoje eu tô com uma convidada aqui que enche o meu coração transborda de tanta felicidade. Minha paciente Silene, que sofreu por muito tempo com depressão profunda, transtorno da ansiedade, pensou em tirar a própria vida, perdeu a esperança. E Silene está aqui para contar a sua experiência com a hipnoterapia, a sua experiência com a depressão, para que muitas pessoas saibam que existe uma saída, né, Silene? Silene, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada por propagar o meu trabalho e a hipnoterapia e falar da sua experiência por onde você passa. Silene é uma pessoa que por onde ela passa, ela fala da hipnoterapia, ela fala do meu nome. Eu sou muito grata por isso, porque você me ajuda a ajudar mais pessoas. Silene, o espaço é seu. Se apresente, fale da sua experiência com a depressão. O que foi que a depressão fez com você, né? Porque rouba tantas coisas a doença mental, né? A depressão, o transtorno da ansiedade, e ninguém melhor do que quem viveu para falar, para que outras pessoas possam se identificar e não se sentirem só e saberem que existe uma saída, porque você conseguiu, né? Você encontrou essa saída. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Meu nome é Silene, felizmente estava com depressão. Conheci essa pessoa maravilhosa, que foi Kélia, uma hipnoterapeuta excelente. Eu estava num estado de depressão muito profundo já. Muito profundo, que chegou ao ponto de eu não queria mais viver. Não tinha mais sentido. Não fazia mais sentido. Infelizmente, eu achava que a única solução de eu acabar com aquele meu sofrimento era tirar a própria vida. É muito forte isso, né? É muito forte. Eu tenho 2 filhos que precisam de mim, mas infelizmente é uma doença tão terrível que ela faz a gente esquecer que a gente tem filhos, que a gente tem outras pessoas que nos amam. É uma dor tão profunda, né, É uma dor Silene? tão profunda que você esquece. E você acha que a solução é você tirar a própria vida, que não é. Não é verdade. Eu cheguei num momento que eu estava... Não tinha mais sentido de viver. Eu disse, eu não aguento mais. Não estava mais aguentando aquela situação. Era um dia bem, 2 dias mal. Um dia bem, 2 dias mal. E eu não estava mais aguentando aquilo. E graças a Deus, eu chegando na academia, procurar forças e ia. E os professores da academia, que já me conhecem, por eu ser uma pessoa que já pratica esporte, que eu gosto de correr, como é que se diz? Pratico academia. Para que as pessoas entendam, Silene era atleta, gente. Ela era atleta, corrida de rua, uma mulher super ativa, super dinâmica, né, Silene? Porque as pessoas precisam entender que nenhum de nós somos imune. Ninguém é imune a um transtorno mental. Ninguém é imune a cair numa depressão, porque existe muito julgamento. Eu não, graças a Deus, é o que a gente mais escuta, é as pessoas dizem, eu não, nunca vou cair numa depressão. Gente, não cuspa pra cima, porque pode cair na cara, né? E muitas pessoas acreditam que não vai passar por isso e podem passar, né? Silene é uma pessoa super ativa, atleta, como eu acabei de falar, mãe, trabalhava, né, Silene, com a vida toda. E caiu na depressão profunda. E não foi uma escolha, porque ninguém escolhe ter depressão. Ninguém escolhe ter transtorno da ansiedade. Não foi uma escolha. Foi algo que foi se acumulando ao longo de muito tempo. Muitas questões, muitas situações. E terminou que ela chegou à depressão profunda. Então, eu estou contextualizando porque muitas pessoas dizem assim, como assim, né? Já veio de muito tempo, foi do nada. Não, ela tinha demandas desde muito tempo, mas chegou ao ponto de não aguentar mais e a depressão veio à tona. Não é isso, Silene? Isso, é feito pessoas olhavam para mim e falavam, você não já corre? Era como assim, se eu corria, eu não podia ter depressão. Exatamente. Mas a corrida era o meu refúgio. Mas chegou um ponto que não tá mais sendo mais um refúgio. Eu tava tentando, eu corria, mas foi chegando ao ponto que eu fui afundando e não estava mais tendo controle. Força para nada. Entrei em medicação. A medicação achava que ia melhorar,
eu tava mais me aprofundando ainda. Tava piorando. Então, foi onde eu entrei um pouquinho em desespero, porque eu disse, se a medicação não tá me ajudando, o que é que eu vou fazer agora? Sem falar que entrou no sobrepeso, né? Aumentei de peso, eu tinha 58 quilos, fui para 79 quilos. Nossa, 20 quilos, mais de 20 quilos. É muita coisa, né? E aí foi quando eu cheguei na academia, os meninos viram que eu já estava aumentando de peso, viu meu semblante que já não estava mais bem, o semblante pesado. Então eles chegaram para mim e falaram, Silene, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Eles falaram, você está bem? Eu disse, não. Porque eu não negava para ninguém. Porque esse é o bom também, de você não negar que você está passando por algum problema. Porque aí vai aparecer ajuda, vai né? aparecer ajuda. É feito você diz, vai aparecer anjos na sua vida. É verdade. Então foi nesse momento que eles falaram, tem uma pessoa aí que pode te ajudar. Aí ele fez, vamos falar com ela. Eu comecei a seguir seu Instagram e comecei a conhecer seu trabalho, os depoimentos das pessoas. Então eu disse, eu vou dar uma chance para mim e vou dar uma chance para ela. Aí foi onde eu, primeiramente, Deus, segundo, minhas irmãs que me ajudaram bastante, e terceiro, você, que chegou para me levantar. E é interessante que eu falo muito assim, eu digo, Deus usa pessoas, né? Nós somos anjos aqui nessa terra e a gente tá aqui para ajudar realmente uns aos outros, né? E tão prova disso que por alguns dias os meninos ficavam, Jailson e Ítalo, ficava, Keila, tem uma pessoa aqui que a gente quer que você conheça. Tem uma pessoa aqui que era atleta, era menina alegre, chegava aqui alegre e não tá mais. Tá sobrepeso, parou de correr, não tem mais ânimo, o olho não brilha mais, ela não é mais a mesma pessoa. E a gente quer que você conheça ela. E ficou os dois nessa torcida pra gente se esbarrar na academia, né? E todo dia quando eu chegava, que Ítalo era meu personal na época, Ítalo fazia, eita, acabou de sair. A gente precisa que você conheça a Silene. Aí Jailson, não acredito, ela não veio hoje. Aí terminou que o dia, que o momento certo é permitido por Deus, né? E no momento certo eu encontrei com Silene, a gente teve uma breve conversa, né, Silene? Ela já estava me seguindo, os meninos já tinham feito todo esse trabalho, porque graças a Deus, assim, mais de 90% das pessoas que vêm até a mim é por indicação. É porque alguém já conhece o meu trabalho, alguém que já passou, alguém que confia no meu trabalho. Como os meninos não são meus pacientes, mas conhecem pessoas que tinha passado pelo meu processo. E terminou que a gente se esbarrou, conversou ali rapidamente, né, Silene? E você se deu essa chance, se permitiu a isso. Me deu a oportunidade de te ajudar, de viver um processo de libertação, porque eu penso assim, acredito que é assim, é o processo da hipnoterapia. Mas fala pra gente como foi passar pelo processo da hipnoterapia, né? Se dá essa chance e como foi assim, desde o primeiro momento, desde da pré-terapia, quando a gente teve aquele primeiro contato lá no consultório, como foi pra você? A pré-terapia já deu aquele ânimo e aquela sensação de eu tô no caminho certo. Aí quando foi para a hipnoterapia, foi onde eu saí, na primeira sessão, que eu fiquei assim, achei incrível, que na primeira sessão eu já saí outra Silene. Outra Silene. Eu disse, meu Deus, que tratamento é esse? Porque é como eu falo para todo mundo, ainda tá de sacudir as pessoas. Acorda, se cuide, pelo amor de Deus, porque assim, peça ajuda, converse com a família, mas não fique ali, naquela mesmice, se cuide. Foi feito no meu caso, porque é feito disso. Hoje eu falo, por quê? Porque eu tô muito bem, graças a Deus, bem mesmo. Todo dia eu lembro do tratamento assim, que acontece algo, né? Eu sei resolver aquele problema, eu faço, meu Deus, que poder a hipnoterapia tem. Já faz quanto tempo, Silene? Faz uns 8 meses ou mais? Fez um ano, agora em novembro. Fez um ano. Meu Deus, o tempo passa, eu jurando que é nos 8 meses. Um ano já. Um ano em novembro. Um ano. E até hoje, né? E vai ficar pra vida, viu? Pra vida. Vai ficar pra vida. Silene, o que eu mais me deparo, não só em consultório, mas as pessoas mandam mensagem no Instagram, mandam no nosso WhatsApp, as pessoas se
importando com valores. As pessoas se travam no valor. As pessoas não querem pagar nem a pré-terapia. E você, melhor do que ninguém, sabe que não é um gasto, é um investimento. E se você me permite, Silene não tinha condição naquele momento de pagar o valor. Não, né? Não mesmo. Mas acreditou. Eu acreditei. E foi em busca. Teve uma ajuda muito grande das minhas irmãs. E foi em busca. Ela acreditou e disse, não, eu vou atrás. Eu sei que isso aqui vai me libertar. E valeu a pena? Muito. Faria de novo? 10 mil vezes. Aí fala, Silene, quando você chegou no meu consultório, você estava sem esperança, sem ânimo, com depressão profunda, com tendência de tirar a própria vida. Acreditava que era a única solução para resolver os problemas naquele caos que você estava vivendo, que você estava vivendo um verdadeiro caos, né? Sobrepeso, tomando 3 tipos de remédio que, em vez de te ajudar, estava piorando, né? E hoje, 1 ano depois, como é que Silene tá? E os remédios? Feito eu disse, um mês e acho que, eu não sei assim exata a data, mas eu creio que foi menos de um. Eu fiz entrei fiz a hipnose, né? Eu acho que, eu não sei se foi com 15 dias ou mais. Foi entre 15 dias e 1 mês, eu acredito. Mais ou menos quando assim, tu me falou. Que não tem exato. Eu dei conta já que eu não estava mais tomando nenhum remédio. Ele deixou no automático. Aí eu fiquei impressionada. Meu Deus, eu não tô tomando remédio, não tô sentindo nada. Então, o que foi que eu fiz? Deixei ele lá. Não joguei, mas deixei ele lá. Eu disse, eu não vou tomar. Então, eu não tomei. E até hoje. Tomou a decisão de realmente... E eu vi que eu não estava mais precisando dele. Não tinha necessidade, né, Silene? Porque é uma necessidade. Se você não trata a causa, existe uma causa, existe uma dor profunda, uma causa muito profunda, que tinha a necessidade do medicamento ou de buscar outras fugas. É fuga ou luta, né? Por exemplo, a corrida. Corrida era uma fuga, que você se esforçava muito para ir, porque você ainda se sentia um pouco melhor quando ia, né? Mas quando você trata aquela causa, você faz por prazer. Você continua correndo hoje, eu tenho certeza que é algo que te traz um prazer muito grande, não é mais um sacrifício, eu tenho que juntar tudo, o restinho das minhas energias para ir, né? É algo que você faz hoje por prazer. E quando você olhou e viu uma medicação, não faz mais sentido, eu não tenho mais necessidade disso. E é muito sensacional, né? Tinha insônia também, eu não lembro. Tinha. Eu devia ter trazido tua fichinha, né? Era porque era uma lista desse tamanho. Não dormia. Não dormia hoje? Não. Hoje eu durmo. Nem melatonina eu tomo. Dorme que são um anjo, que né? É uma benção, que a gente quer nem acordar de manhã. De tão bem que eu tomo. É o que eu sempre falo, né? A mente precisa ser reeducada. A gente precisa se libertar de coisas de uma vida inteira, né, Silene? Porque às vezes, eu lembro que quando você chegou no meu consultório, você disse, eu tô assim por conta disso, lembra? Que a gente não vai abrir aqui porque é uma coisa particular sua. Mas eu lembro que você disse assim, eu tô com tudo isso aqui por conta disso, não foi isso? Isso. E quando a gente entrou na hipnoterapia, a gente viu que era muito mais do que só aquilo, né, Silene? Verdade. A gente viu que era uma vida de situações, de questões, de problemas que ficaram mal resolvidos para mente. Às vezes para a gente tá resolvido, mas para a mente não tá, né? Por isso que a hipnoterapia, como você disse, assim, foi surpreendente na primeira sessão. Primeiro porque você se permitiu, né? Precisa dar permissão. Você foi realmente certa que iria viver aquilo ali, né? Que ia chutar o pau da barraca e fazer um negócio acontecer. E isso é um mérito seu, né? Eu uso todas as técnicas, eu tenho estudo, eu tenho metodologia, mas se o paciente não estiver disposto, eu não consigo fazer nada. Então esse mérito é seu, isso aí eu não tiro, nem nunca vou dizer que é meu. Você foi lá disposta a fazer acontecer. E como está disposta até hoje, fazer a sua vida acontecer, né? Isso. Não voltar àquela estaca zero que você estava. Isso é realmente uma decisão. Você tomou essa decisão. Na primeira vez você disse assim, eu vou me dar essa chance. E eu acho que eu lembro que quando você chegou assim, disse, é a minha última tentativa, né? Foi. Eu apostar todas as minhas fichas
na senhora. É uma responsabilidade muito grande, né, minha gente? Meu Deus do céu, ainda bem que eu dei conta, né? Ainda bem que, graças a Deus, eu sempre dou conta, assim, dos meus pacientes que querem realmente ter suas vidas transformadas. E, Silene, o que você vê, assim, que depois da hipnoterapia realmente mudou? O que você diria assim, Keila, eu vejo que depois da hipnoterapia eu era essa Silene, e hoje eu sou essa. O que você vê assim muito claro que você possa compartilhar com a gente? Porque tem coisas que a gente não quer compartilhar e nem faz sentido. Mas o que você vê assim que você pode falar para essas mulheres que estão nos assistindo e que pode estar passando pelo que você passou e dizer assim, é isso que eu busco. O que seria? O resgate de Silene foi o quê? Eu hoje em dia sou uma pessoa assim que não se deixa mais as pessoas não me levam. Eu tenho minha opinião própria. Eu digo, não quero, pronto, e acabou. Não quero, não é questão que eu queira magoar o próximo, não. Mas se eu não estou bem naquela situação, não. Eu não quero. Se posiciona. Tenho posicionamento. Sei hoje separar problema dos outros e meu. O problema é seu, não é meu. E se eu não posso resolver aquele, então, infelizmente, eu não vou tomar conta daquele problema daquela pessoa e pegar pra mim. Que antes pegava tudo e botava nas costas, né? Aí hoje não. Hoje, não, eu vou dar assim uma mão pra pessoa. Mas assim, se eu não conseguir resolver, então infelizmente eu não posso fazer algo que mexa com minha mente. Que vai me prejudicar. Se tem um ambiente também que tá pesado, pessoas com energia pesadas, infelizmente eu me recolho. Eu dou uma recolhida pra estar bem comigo mesmo. Assim, quando você se trata, você tá bem da mente, você não consegue mais estar com pessoas negativas. A mente com fica a energia assim, pesada. A mente começa a mexer com a pessoa, né? Você fica incomodada. E até um certo, não é medo, mas é aquela coisa assim, não, eu não quero me perturbar, eu não quero ser aquela Silene que eu era antes. Eu tô me protegendo, então, né? fulana, cicrana, não vai mais fazer nada comigo, porque eu não vou mais permitir. Não vou mais me permitir. Então, tem aquele bloqueio. E tem uns gatilhos em casa mesmo, que tem coisa assim, um exemplo. Tem algo que quero falar com uma pessoa. Eu quero falar com aquela pessoa isso e isso, mas é uma coisa que antes eu não pensava, eu fazia. Aí hoje, o que é que eu faço? Paro, respiro, vai ter necessidade de eu falar. Uma coisa que Keila me falou, se você for perder sua razão, fale. Se você... Não fale. Prefira sua paz. Isso. Aí o que é que eu faço? Que é razão. Eu não vou perder minha razão, quero minha paz, então... Eu sei resolver, deixo lá aquele problema. Muito bem. E eu não trago mais pra mim. Não fica mais acumulando, né? Não. Porque uma pessoa, quando não tem a mente tratada, ela vai se acumulando, ela vai aceitando muita coisa com a necessidade de ser aceita. É tudo por validação, né? Eu tô tão sofrida, eu tô tão magoada que eu preciso das outras pessoas, independente se vão me fazer bem ou não. Eu me torno dependente daquelas pessoas, né? Muito, assim, a causa da minha depressão também, assim, tem vários gatilhos, né? Teve vários, muita, né, Keila? Teve vários. Só que teve um que eu não tinha, as pessoas, eu não tinha aquela força de vontade de chegar, olha, eu não vou fazer mais isso. Então, eu permiti aquilo, calada. Eu sofria calada. Já estava em depressão. Porque engolindo eu não conseguia falar, engolindo. Para não magoar fulano, não magoar cicrano. Mas quem é que estava se acabando era eu. Quem estava morrendo por dentro era eu. É verdade. E fulano e cicrano não estava nem aí para mim. Então, hoje em dia, é eu. Eu olho para mim... Eu digo, não, é minha paz, isso aqui não é pra mim. Então, minha paz vale muito mais. E minha saúde mental, mais ainda. Aprendeu bem direitinho, né? Bem direitinho. Aprendeu quem é a pessoa mais importante da sua vida. Isso mesmo. Porque isso é uma escolha, né? É se escolher, é escolher estar bem. É escolher realmente pela pessoa mais importante e não permitir que nada nem ninguém realmente venha a afetar, né? E a hipnoterapia é justamente esses aprendizados que a gente leva para a vida, né? De se priorizar, de se amar, de se respeitar. Porque se a gente tem tanta opinião e tanta decisão de amar o outro, de escolher o outro, de proteger o outro, de respeitar o outro, por que a gente não faz isso com a gente, né? E por não fazer isso com a gente vai se deixando para depois. A gente vai se largando, a gente vai se perdendo. E isso vai gerando muita dor
muita dor. Porque para você priorizar o outro, você tem que negligenciar você, né? Para você amar o outro, você tem que abrir mão muita coisa de você, né? E geralmente a pessoa, quando ela tem muitas demandas emocionais, a maior dificuldade que ela tem é de dizer não. Ela sempre vai dando sim para todo mundo. Mas todo sim que você dá para as pessoas, você termina se prejudicando de uma forma. Né? Você vai se dando não para poder dar sim para outra pessoa. Não dá conta de você dar sim para todo mundo e para você também, né? E é isso que eu queria perguntar a você. Você faz sentido nesse negócio de dar sim para todo mundo quando você estava lá no fundo do poço e só se sobrecarregando? Não. Não, porque realmente eu não vivia, eu vegetava. Eu vegetava e eu deixava de participar de momentos importantes porque pessoas que faziam mal. Então hoje eu não, hoje eu tô ali. Fulano ciclano, se quiser me engolir, vai me engolir. Mas eu estou ali, bem. Eu me priorizo. Eu me priorizo, eu estou ali bem. Então, o que eu gostei muito do tratamento da hipnoterapia é isso. É você falar que sim, que não. Saber o momento certo, o sim e do não. Se posicionar, porque eu sofri muito com isso na minha infância. Sofri na adulta, né? Na vida adulta, sofri muito com isso. Então, hoje eu sou liberta. Hoje a hipnoterapia me libertou de várias coisas. Coisa linda, né, minha gente? Isso já a partir da primeira sessão, né? A gente fez todo o processo, né? Silene passou pelo processo dos 6 meses, né, Silene? De toda a orientação, de todas as voltas, fez tudo bem direitinho. Mas a partir da primeira sessão já houve uma transformação aí de mais de 90%, não foi, Silene? Isso, eu lembro que no retorno de 40 dias, tu já me veio com tanta novidade. Tá, como é que você se sente? Eu acho que foi mais de 80% que tu falou. Eu devia ter trazido tua ficha, viu? Porque depois de um ano, né? Eu não tenho mais memória para tanto. Mas eu lembro que você já, com 40 dias, Silene já chegou no consultório totalmente diferente. O brilho no olhar era nítido. Como eu vejo hoje, como eu vejo agora. É que quando o paciente chega a primeira vez no meu consultório, a primeira coisa que eu olho é o olho dele e a cor da pele. A primeira coisa que eu vejo é muito nítido, gente. Se você quer identificar uma pessoa que está com depressão profunda sem ela falar uma palavra, olhe nos olhos dela e na cor da pele dela. A pessoa fica opaca. A pessoa fica opaca, né, Silene? Fica sem cor, fica sem brilho, fica sem viço. E a pessoa, quando a gente terminou a tua primeira sessão, você já estava diferente, já estava com semblante diferente. É muito nítido, né? Eu acredito que você percebeu isso já no primeiro momento. Na primeira. Eu fiquei impressionada que na primeira sessão eu disse, meu Deus, como eu tô bem. Eu já estava bem. Eu disse, eu tô bem. E até fiquei calada assim, que aí pra pessoa dizer, eita, na primeira já tá desse jeito. Que empolgação é essa, né? Que empolgação é essa? Eu só vou esperar um pouquinho pra ver, mas eu tava super, hiper bem. Tava muito bem. E retomou a vida. E graças a Deus, assim, na minha casa hoje é uma paz. Graças a Deus eu tenho paz. Tem paz. Antes eu não gostava muito de ficar em casa quando eu tava depressiva. Mas assim, hoje eu gosto de ficar na minha casa. Hoje retomou o amor pelo seu próprio ambiente, né? Isso, que eu não tinha. E é tão ruim você se olhar no espelho, porque eu me olhava no espelho e via aquele semblante pesado, como você disse, aquele olhar pesado. E eu não gostava de ver aquilo. Porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de conversar. E eu tava acabando meu brilho todinho. Porque assim, eu escutei de muitas pessoas, Silene, onde chega, Silene faz a alegria. Só que eu tava sem alegria. Sem alegria, eu não sem queria... motivação, né? Sem esperança. E é horrível você perder aquilo que você tem mais de precioso. Porque o que a gente tem de mais precioso na vida é a esperança. Se não tem esperança, não tem vida. Não tem vida, não tem perspectiva, não tem projetos, não tem sonhos. E é uma de tantas coisas que a depressão e os transtornos mentais roubam da gente é os nossos sonhos. É a nossa esperança, é o nosso ânimo de viver, é o nosso desejo de viver, né? A gente precisa ter desejo de viver. E é o que eu mais escuto no meu consultório. As pessoas chegarem e dizer assim, eu não tenho mais desejo de viver, eu não tenho mais brilho, eu tenho tudo,
Eu atendo pessoas que dizem assim, eu tenho tudo. Eu tenho carro, eu tenho um bom emprego, eu tenho família, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um marido que faz tudo por mim, mas eu não tenho sentido de viver. Porque o sentido não está no externo, o sentido está dentro da gente, né? Então a gente pensa que o sentido está fora. Hoje eu atendi uma paciente que ela perdeu uma irmã, infelizmente, para o suicídio, para a depressão. E ela disse assim, foi muito difícil, porque nos nossos olhos ela tinha tudo. Ela falou assim, eu achei bem impactante, porque ela fala, você perder um ente querido, amado, para o suicídio, para a depressão é triste. E ela fala assim, nos nossos olhos ela tinha tudo. Aí fica a interrogação, ela disse, eu me questionei por muito tempo, porque para mim ela tinha tudo, mas para ela a vida não estava fazendo mais sentido, né? E é coisas que quem passa pela depressão profunda, o desejo, a tendência de tirar a própria vida, sofre esses questionamentos. Era isso que eu queria lhe perguntar. Se você sofreu esses questionamentos, as pessoas dizerem assim, não, mas você tem filhos maravilhosos, você tem 2 filhos, você tem um marido, você tem uma casa, né? É falta de Deus. Você também escutou algo desse tipo? Escutei. Falta de fé, que não é falta de fé. Não é. Termina doendo mais, né? Mais ainda. E assim, de pessoas até próximas de você, que... Aí, às vezes eu pensava, meu Deus, se você não tem o que falar, então não fale nada. Porque, assim, tem palavras que magoam muito, você já tá pra baixo, você já tá mal, e chega, você não tem fé. Eu tenho fé, mas infelizmente... A dor é maior, a dor é maior, a gente não escolhe estar ali com a depressão, a gente não escolhe. Ela chega do nada, quando ela chega, você já tá. Quando você olha, você já está. Tá. Aí, feito eu disse, como eu digo e repito, você procure ajuda. Procure ajuda, se permita se tratar. E feito eu disse, tem pessoas, pronto, esses dias mesmo também eu soube de uma pessoa que tirou a própria vida. Isso, eu fiquei, nossa, eu fico tão com o coração mal. partido. Eu fiquei tão mal, porque eu já fico pensando, meu Deus, por que essa pessoa não conheceu Keila? Por que essa pessoa não conheceu Keila? Porque, assim, é muito difícil, é muito triste você ver uma pessoa tirar a própria vida. E feito essa pessoa também, que eu conheço, ela tinha tudo. Tudo, uma vida financeira muito bem, mas infelizmente é uma doença terrível. Uma doença terrível. Que rouba a esperança. É uma doença que precisa ser tratado. Não é frescura, não é falta de Deus, não é a pessoa desocupada, não é a pessoa vítima. É uma doença que precisa ser tratada e precisa ser tratada na causa. Existe uma causa emocional, existe N demandas de uma vida inteira que faz a pessoa chegar à depressão. Não é do dia para a noite, não é, eu acordei hoje, estou a fim de ter depressão. Não é, gente, ninguém escolhe. Então é uma doença muito séria que causa danos. Existem números e números aí que provam que os números só aumentam de pessoas que tiram a própria vida, né? Que nem são registradas. Que não, a gente nem tem um número real, porque muitas pessoas tiram a própria vida e chegam na delegacia, chegam no hospital como se fosse um acidente doméstico. Não foi um acidente doméstico, foi um suicídio. E precisa se ser falado, né? Até mesmo para que as pessoas saibam que existe uma saída e que precisa ser tentado de tudo. Muitas pessoas se apegam à questão financeira, mas comprar um caixão é muito caro, né? Comprar um caixão para uma pessoa que você ama é muito caro, gente. Não é só ele também é caro, né? E não é só sobre o valor monetário, não é só sobre o dinheiro, é sobre o peso de levar esse questionamento. O que é que eu poderia ter feito para evitar isso, né? Porque quando a pessoa chega e diz assim, eu tô com câncer, todo mundo se mobiliza. Vamos fazer um tratamento, vamos levar para um oncologista, vamos levar para isso, para aquilo. Por que quando as pessoas dizem assim, eu tô com depressão, vai para a igreja? Vai para a igreja, vai rezar, vai orar. Não, gente, é uma doença que precisa ser tratada por especialistas, por pessoas capacitadas. Isso porque mesmo. Quando você tem um câncer, você ora, mas você vai buscar o tratamento. Quando você tem a depressão, você ora, pede a Deus, né, ajuda, discernimento, para que você busque um melhor tratamento. A gente não pode estar misturando essas coisas. E o que eu vejo que as pessoas misturam tanto e terminam até magoando quem tem
né, a depressão. Porque se a pessoa, você tá lá afundada na sua dor e a pessoa diz assim, é falta de Deus, vai pra igreja. Você vai dizer, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque eu tenho minha fé. Quando eu falo do meu tratamento, que eu vou explicando, é assim, gente, é assim, assim, assado, aí a pessoa fala, não, deixa eu assim mesmo, deixa eu com meus transtornos da ansiedade. Aí eu acho isso tão triste. São Porque, escolhas. um exemplo, eu disse, sim, mas você, às vezes eu questiono a pessoa, quando eu sou mais próxima. Eu disse, sim, mas você não paga tão caro pelo um telefone? Sim. Você faz várias coisas pra você. E por que tu não cuida da tua saúde mental, que é o principal? É o principal. E as pessoas, hoje, eu vejo que elas brincam muito. É. Elas brincam muito. E não é brincadeira. E não é brincadeira. E não é brincadeira, porque tem uma pessoa ali do seu lado que tá precisando muito e você não tá vendo. E tem pessoas que estão usando até como status, né? Eu tenho depressão. Como se fosse uma coisa tão linda, uma coisa tão normal, normalizando, romantizando. Romantizando e normalizando uma doença que rouba a vida. Algo que você tem de mais precioso. Porque não adianta você estar apenas sobrevivendo, só existindo. Isso não é viver. Isso é se matar diariamente a conta-gotas, né? Porque a vida é para ser vivida. Isso mesmo. Você sabe o que é você apenas sobreviver, existir e viver. Você melhor do que ninguém sabe disso, né, Silene? O quão é doloroso apenas sobreviver. E como é gostoso viver, mesmo com todas as dificuldades. Que a sua vida não ficou perfeita. Não ficou perfeita, né? Porque se ficou perfeita, me dá a receita que eu quero. Não existe vida perfeita, né, Silene? Mas existe ter vontade de viver e saber que tá vivendo, tá fazendo o que precisa ser feito, né? Silene, são muitas perguntas, viu? São muitas perguntas. Mas, assim, é uma pergunta que sempre me fazem, me questionam muito. E eu acho que lhe questionam muito. É em torno a hipnoterapia, sobre a hipnoterapia, né? Vamos voltar lá para a sua primeira sessão, há um ano atrás. Silene, perdeu a memória? Não. Saiu de si? Não. Saiu para canto nenhum, né? Deus me livre. É ali. Dormiu? Não. Fez o que não quis? Não. Eu te manipulei de alguma forma para que você fosse lá e sacasse teu dinheiro e me desse? Não. Por que eu tô fazendo essas perguntas? Porque ainda existe muito misticismo. Isso. Né? E eu acredito que você, quando que eu escuto. fala, também... Então, fala pra gente o que é que as pessoas te questionam tanto em torno da hipnoterapia. O que é que as pessoas te perguntam, te provocam e tem essa curiosidade, se misturam com religião. Eu quero que você fale para que as pessoas escutem da sua boca, porque escutar da minha é muito óbvio, né? Então, eu quero que você fale para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre exatamente a hipnoterapia. É feito, quando eu falo, meu Deus, eu tenho medo de não voltar mais. Eu digo, pra onde, criatura? Pelo amor de Deus. Eu disse, olha, você tá consciente, você sabe o que tá falando, você escuta a doutora, você só fala o que você quiser. Se você permitir, feito eu tive a entrega, eu me entreguei, porque eu queria me tratar. Então, eu falei tudo que vinha ali, eu fui falando, não foi nada... escrito, você tem que falar nada isso. Programado, nada né? programado. Foi instantâneo, assim, foi muito... E veio coisas que nem você lembrava, né, Silene? Não. Nem você lembrava. Feito eu falo de minha gente, não, você escuta tudo, você não tá fora de si. Você é a mesma coisa se tivesse relação com um médico ou uma pessoa. A única diferença é que você tá de olho fechado e sem se mover. Mas o resto você tá ciente de tudo, de tudo. Então, eu nem questionei essa parte, eu só queria me tratar. Eu queria ficar boa, né? Eu só queria sair daquela situação que eu tava. E eu disse, quando eu falo para as pessoas falam sobre isso. Que eu falo que não, gente, não é assim. Não tem nada a ver com religião. Era isso que eu ia te perguntar agora. Não tem nada a ver com algum envolvimento religioso, espiritual? Não tem nada a ver com religião, nada a ver. Sabe que muitas pessoas deixam de fazer o processo, deixam de se libertar das suas dores, de se libertar de transtorno, ansiedade, depressão profunda, porque acreditam que é pecado. É uma idiotice muito grande pra, né, a gente tá aí no século XXI, né, Moreira? No século XXI,
eu acredito, é uma idiotice muito grande de uma pessoa dizer assim, eu não vou passar por um processo desse porque disseram que era pecado. Eu já escutei de uma mulher que ela disse assim, olha, eu sou cristã e eu quero muito, eu conheço pessoas que veio para a senhora, que tiveram resultados, mas o meu pastor disse que era pecado. Aí eu olhei para ela e disse, então a senhora faz assim. A senhora volta lá no seu pastor, pede para ele encontrar na Bíblia onde é pecado e ele me traga. Aí a senhora pode vir junto com ele, porque nesse dia eu deixo de ser hipnoterapeuta. Porque eu não sou evangélica, eu não sou cristã, eu não sigo religião, mas eu temo a um Deus todo-poderoso. Ele que me deu a vida. Então eu temo a ele, devo obediência a ele. Então, se a senhora encontrar na Bíblia, seu pastor encontrar na Bíblia, manda ele vir aqui. Nesse dia, eu mudo de profissão. Quando eu disse isso, ela olhou para mim e disse, vamos marcar agora a minha sessão. E essa mulher se libertou de 8 tipos de remédio. O nome dela é Sueli. Tem um testemunho dela lá no meu Instagram, tem um depoimento dela. E ela se libertou de 8 tipos de remédio. Ela se libertou da depressão profunda, da obesidade, através da hipnoterapia. Então, ela é cristã. E ela tem até um depoimento dela no Instagram falando para pessoas evangélicas, para cristãos, que se permitam, porque não tem envolvimento religioso. Gente, é ciência, é com base na neurociência. A hipnose, ela é algo seu, é algo nosso. A gente fica em estado de hipnose várias vezes no dia. Não tem nenhum envolvimento. Isso é mito. Isso é poderes que não querem que você acesse algo que é seu, que é tão poderoso, que é a tua própria mente. Não é isso, Silene? Isso. Então, não é pecado. De jeito nenhum. E se fosse, era melhor do que a depressão, né, Silene? Eu ia atrás. Era melhor, né? Eu ia atrás, porque ficar doente como eu estava, não é bom, não. É horrível. Não é bom. Também falei com a que eu conheço, falei pra ela, expliquei, eu digo, olha, fez tratamento assim, ela foi e falou, então vou perguntar ao padre se pode. Eu não questionei mais nada com ela, eu fiquei calada, tá certo. Mais nada, porque não adianta. Não adianta, infelizmente, pessoas da mente fechada. Sim, que precisa da autorização de terceiros. Né? Mas eu tenho aquela convicção de Deus, que eu tive quando eu vi, que eu disse, eu vou, primeiramente falei com Deus, senti aquela sensação boa, a confiança, a paz, vou né? me permitir, vou dar uma chance a ela, eu vou me curar. Acreditar. E acreditei e deu certo. E deu certo. Tá aí Silene, com mais de 1 ano já, de total libertação dos medicamentos, libertação da insônia, da depressão, da angústia, da tristeza, que era o pior, né, Silene? Horrível. Era viver na angústia diária e sempre com a sensação que não vale a pena, que a vida já não tinha mais graça, não tinha mais brilho. E hoje tem. E você, cada dia que eu vejo, cada vez que eu vejo Silene, eu vejo ela melhor. Eu vejo você melhor. Você pode até não achar, porque às vezes a gente tá tão no automático, a gente tá vivendo ali conosco mesmo, a gente não consegue perceber e observar. Mas eu vejo cada vez você melhor, eu vejo cada vez o seu olhar diferente. E eu tenho certeza que quem convive com você vem percebendo isso e já percebeu demais, isso, demais. né? E é muito notório, né? É tão gostoso quando as pessoas dizem assim, tu tá diferente. Tá diferente. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom. Teve uma pessoa que eu atendi esses dias, que ela disse assim, achei tão interessante, que fazia só 30 dias da terapia dela, também num estado de depressão profunda. Aí ela disse, eu fui pra missa e uma pessoa que nunca falou comigo, veio lá do outro lado da igreja, olhou pra mim e disse, nossa, como você tá diferente. Você fez alguma coisa? O semblante tá diferente. Não é roupa, não é vestimenta. O seu semblante tá diferente. Aí ela disse que ela deu uma risada assim. Ela disse, eu fiz uma terapia. Aí a mulher olhou e disse, uma terapia? Ela disse, uma terapia. Ela disse, pois lhe fez muito bem, porque você está completamente diferente. Então é notório até para quem não convive conosco, né? Porque muda toda uma percepção, muda a nossa própria mente. E a nossa mente rege o nosso corpo, rege os nossos comportamentos. Então, é impossível não ser notório, é impossível não ser transformador.
E a transformação tá aqui, ó, na minha frente, de carne e osso, né? Há mais de um ano aí fazendo a vida acontecer. Isso é muito sensacional, né, Silene? E tem só um assunto que também eu queria falar aqui sobre o luto. Sim. Que é muito também importante. Porque Sim. o luto me matava, o luto me magoava, o luto da minha mãe, ter perdido minha mãe, meu tudo, que era minha mãe. Uhum. Que eu lembrava dela só com tristeza. E hoje eu falo pra todo mundo também, que eu falo da minha mãe hoje, sem dor, sem aquela saudade triste. Eu falo hoje da minha mãe tão espontânea, como se realmente ela nem tivesse morrido, ela não estivesse mais aqui com a gente. Eu falo bem, os sonhos, até os sonhos que eu digo, meu Deus, até os sonhos que eu sonho com minha mãe é um sonho bom. Totalmente diferente. Porque eu acordava triste. Eu digo, meu Deus, aí aquele sonho pesado, e hoje eu sonho com um sonho tão leve. Também o tratamento do luto com meu pai, já que meu pai foi diferente, com meu pai foi de muita dor que ele causou a gente, muita dor, não foi pouca. Então tem aquele ódio dentro de mim. Mágoa guardada, né? Muita mágoa do meu pai, então eu falava horrores dele, nossa, eu botava ele lá embaixo. Hoje também não tenho mais aquela sensação que eu tinha do meu pai. Hoje eu falo dele, sei que ele me causou muitas dores, sim, mas hoje eu falo dele normal, sem maltratar, sem a mágoa. Também que é muito interessante. Né? É o verdadeiro perdão, né? É o verdadeiro perdão. É a mente compreender tudo o que aconteceu de uma forma totalmente diferente do que nós compreendemos. E isso é muito incrível. Foi muito bom essa sua contribuição, viu? Porque tem muitas pessoas que passam a vida sofrendo por conta de um luto. Que não é bom. Não é bom. Às vezes a gente é assim, não, a gente tem que viver o processo do luto. Mas um luto com dor não adianta. Não. Você tem que tratar, você tem que olhar aquela pessoa, lembrar daquela pessoa com saudade, com a saudade boa, dos momentos felizes. Mas não com dor, não com tristeza, não que deixe você para baixo, que você chore. Mas que se chorar, um choro de alegria. Sim, um choro uma de saudade boa. De falta, né? Porque mas isso aí assim, vai ficar... eu não concordo com alguém dizer assim, tem que passar pelo processo do luto. Não. E o processo do luto, ele tem um tempo. Né? Eu sempre digo assim, quando tem pessoas que me procuram assim que perde um ente querido, eu perdi a semana passada e eu quero fazer uma terapia, eu vou tomar um Rivotril porque eu perdi uma pessoa semana passada. Não, você vai ter que chorar, você vai ter que sentir essa ruptura, porque é uma ruptura, você tem uma pessoa que você convive todo dia, é importante essa ruptura, mas se esse sofrimento vai se estendendo anos, meses, e você continua com aquela sensação como se estivesse enterrando aquela pessoa naquele momento de total dor, não é normal. Precisa de ser tratado, né? E tem pessoas que entram em depressão, né? Sim, entram em depressão porque é um luto que fica permanente, né? O luto, ele tem um prazo para ser vivido, né? Que aí a gente estima entre 3 meses é o luto para ser vivido. Se passou desses 3 meses, essa dor, esse sofrimento, esse caos, precisa-se de ajuda. Já deixou de ser luto para ser sofrimento. Porque o luto é o tipo de compreensão da mente dessa ruptura. Dizer, não, a pessoa saiu daqui, ela já não está mais aqui em plano físico, mas eu sou grata por tudo que ela fez, ela vai continuar no meu coração e eu vou seguir, eu preciso seguir minha vida. Né? Mas tem lutos que ele é tão permanente que a pessoa começa a ter o desejo de até morrer, de não viver mais, para ver se consegue retomar a convivência com aquela pessoa amada. Então, isso gera muito sofrimento, né? E aí precisa ser tratado, a mente precisa compreender, senão leva à depressão profunda. Verdade. Leva, né? Tem até a história de Keila, que tem um depoimento, tem um podcast com ela, que ela tentou contra a própria vida porque ela perdeu o pai aos 3 anos de idade. Então foi um luto de mais de 35 anos que ela não conseguia suportar, ela não compreendia de forma nenhuma. Imagine, 35 anos de sofrimento por ter perdido o pai. É muita coisa, né? É não viver, isso. É apenas sobreviver perante uma dor não compreendida. E a dor precisa ser compreendida, e ela precisa ser realmente digerida para que a gente possa viver de forma plena,
né, e continuar a nossa missão. E foi muito boa essa sua contribuição, porque tem muitas pessoas sofrendo por um luto mal resolvido, né, um luto mal compreendido, porque dói, vai doer, e é uma dor que todo mundo um dia vai ter que passar, porque ninguém vai ficar aqui para sempre. É uma coisa que a gente deveria falar mais, é sobre a morte, e a gente não fala sobre a morte, então por isso que ela é muito mal compreendida quando ela vem a acontecer e gera dor, né? E é importante a gente entender que precisa ser compreendida e que o perdão não vem porque a pessoa faleceu, às vezes até piora, né? Ah, morreu, acabou, não. Morreu, continua na mente, tá? E a prova que o seu pai, né, gerou muita mágoa, muito sofrimento, e ele faleceu, saiu, foi embora e deixou as marcas, né, Silene? Deixou as feridas. Deixou as feridas. E a hipnoterapia veio aí atuando para cicatrizar essas feridas de uma vez por todas, né? Isso. E você possa viver sua vida sem o peso das escolhas do seu pai. Porque tudo que ele fez, todo o sofrimento, realmente gerou dor, mas foram escolhas dele. E agora você tem o poder de escolher viver sua vida sem carregar isso. Isso. E isso é o grande feito da hipnoterapia. É fazer com que você faça escolhas por você. Que é aquilo que você disse, né? Hoje eu escolho o grupo que eu vou ficar no WhatsApp, eu escolho as pessoas que eu vou seguir, eu vou escolher até a casa e a mesa que eu sento. Isso mesmo. Porque eu não sento mais em qualquer lugar. E se eu sentar e eu ver que tá me prejudicando, eu me levanto e vou embora. E isso é fazer escolhas por você. E isso a hipnoterapia nos mostra muito bem. E é um dos maiores aprendizados que a gente tem no processo de hipnoterapia. E é algo assim, um divisor de águas, né? É um divisor de águas. E o relacionamento, pra gente finalizar, porque é muito assunto, viu? Senão vai durar umas 3 horas esse podcast. E o relacionamento com os filhos, com o maridão lá, como foi? Me conta, melhorou depois da hipnoterapia? Graças a Deus. Quando a gente muda, todo mundo muda, né? É assim, eu passei por uma crise num casamento, eu tava numa crise, foi que também me deixou mais na Sim. depressão profunda. Naquele período lá da depressão, Isso. né? Mas com a hipnoterapia, hoje, eu digo, às vezes eu fico até questionando a mim mesmo. Eu fico, meu Deus. Será que é isso mesmo? Essa sou eu? Sou eu mesmo, porque é muito incrível. É muito incrível a diferença. É feita disso. Hoje eu vivo em paz. Hoje eu tenho paz na minha casa. Tenho paz no meu lar. Graças a Deus, meu relacionamento com meus filhos é muito bom. Graças a Deus. Que bênção. E com meu marido também. Tá perfeito. Tá fluindo. Tá muito bom. É muito sensacional, né? A Demais, gente olhar e dizer demais. assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Eu tô vivendo um sonho, né? E é muito incrível. E é possível. Porque é nosso, né? Eu vou falar assim, só rápido, porque eu era uma ciumenta possessiva também. Eu ia te perguntar isso, mas eu fiquei aqui com a pergunta na ponta da língua. Eu não sei se eu devo perguntar isso. A primeira queixa de Silene, isso eu lembro. Primeira queixa que ela sentou no meu consultório, ela disse assim, eu morro de ciúme do meu marido. É um ciúme possessivo que não é bom. Que a gente não... Era doentio, né? Era um ciúme doentio. Que sufocava ele, sufocava você. A mim e a ele. E se eu estava ficando doente, ele também estava. Ele estava também ficando doente com aquela situação. Certo, assim, que não era só eu também o peso, né? Mas, sim, assim, também o meu ciúme doentio fazia que acontecesse as brigas. Eu deixava de curtir momentos com ele, porque ele vai olhar para fulano, vai olhar para ciclano. Alucinava as coisas então, também, né? Então, eu preferia ficar trancada. Eu achava bom ficar ali dentro da minha casa. Então, hoje, um exemplo, eu digo, vamos ali. Eu quero retomar aquilo que eu não tinha antes. Sim. Aí vai, bora. Então, assim, eu saio com ele hoje com aquela sensação boa. Pode passar a mulher que for na frente dele. Eu não tô nem aí. Nem aí. Nem que aí. Antes ficava com as hoje orelhas em pé. Transtornada. Eu ficava em mim, não. Hoje, não observo, olho e entendo que a mulher ela é bonita, o homem também é bonito, aí tem que passar, tem que olhar. Mas, assim, eu vivo bem. Hoje, eu tô do lado dele, quando a gente sai pra algum lugar, eu tô muito bem. Essas coisas não me atingem mais.
Porque você tá bem com você. Porque eu tô bem comigo mesmo. Porque você tá bem com você. Não existe lacunas, né? Que ele antes não tá ele falava uma coisa que, te interrompendo, ele falava uma coisa que pra mim pesava. Ele fazia, eu tenho até medo de sair contigo. Então isso pesava. Porque, digo, meu Deus, eu causo medo. Medo. Ele dizia, eu tenho medo de sair contigo. De tão possessiva e ciumenta que você era, que você poderia causar alguma coisa por nada. Porque você passava uma mulher, já achava que ele estava olhando, ou que a mulher estava dando alguma ousadia, e daí já fechava o tempo e já queria voltar para casa. Deus, acabava a festa, acabava tudo. Não prestava mais nada, tudo acabava. Então, aí esses dias mesmo teve uma cena que a gente foi pro circo. Sim, eu vi. Eu acompanho tudo no Instagram, minha gente. Acompanho meus passinhos, tudo pelo Instagram. Eu sei quando todo mundo tá bem, quando não tá. De vez em quando eu mando mensagem. Aí, do nada, eu vi, eu disse, vamos pro circo. Ele, bora. E foi muito bom, muito bom. Infelizmente, meu outro filho não pôde ir, né, que ele tava na faculdade. Uhum. Mas fui com o Pedro. Foi uma... Digo, meu Deus, que coisa tão boa. Tá em família. Em paz. Sem estar com desconfiança, parecendo que algo vai acontecer. Porque antes era essa sensação, né? E, feito eu digo, se você, mulher, que tem sim um possessivo, se trate. Porque não é bom. É sobre você, não é sobre o outro, né? Isso. Porque eu lembro que quando você chegou também, você não vive. É ele, porque era ele, porque era ele. Lembra que era sempre ele. Era sempre ele. Aí eu disse, peraí, vamos ver aqui se realmente é ele. E quando Silene teve esse mergulho de autoconhecimento, ela viu que ela também era, não que ela fosse culpada, mas em toda situação, todo mundo envolvido tem uma parcela de culpa. Isso. Né? Todo mundo envolvido numa situação vai ter uma parcela de culpa. Não existe uma pessoa 100% inocente. Porque é tudo ação e reação. Então, você agia, ele reagia. Aí ele agia, você reagia. Aí virava dois bicudos tentando se beijar. Foi até no começo mesmo que eu vi que eu não estava bem, que eu disse, eu não estou bem. Eu me reconheci, eu disse, eu não estou bem, que isso não é normal. Que eu comecei a jogar as coisas em casa, que eu não fazia, eu não tinha essa atitude. Os comportamentos de jogar coisa que eu nunca fiz na minha vida. Na minha casa nunca foi um ambiente de briga, de xingamento com palavrões, nunca foi. Porque meus filhos nunca ouviram isso. Nunca viram. Mas chegou a um ponto que tava isso. Eu tava vendo coisas, eu digo, coisas onde eu não existia. Não existia. Não existia. Eu fazia isso aqui. Aí ele, com toda calma, ia explicar, só que como eu tava cega, eu não enxergava. E depois ele me mostrava a verdade, então aquilo me matava. Aí você, além de tudo, perdia a razão, né? Eu perdi a razão, eu disse, meu Deus, eu fiz tudo isso pra nada. Mas mesmo assim, eu continuava na mesma, porque eu estava doente. Tava realmente com vendas nos olhos. E eram as vendas que só te mostrava aquilo que a tua mente produzia, né? A mente estava no caos tão grande, ela estava com tanta dor, tanto sofrimento, que ela começava a contextualizar essa dor. Ela precisava ter motivos para essa dor, né? Então, por isso que começa até a alucinar coisas, ver coisas, provocar coisas. E por isso que a importância da gente tratar a nossa mente. Gente, uma mente tratada é outra história. É outra vida, é outra família, é outra situação, né, Silene? São outros comportamentos, são outras sensações. É realmente a pessoa viver de fato. Isso. É viver de fato. Silene, esse podcast dava umas 5 horas. Mas tem hora para acabar. Silene, que contribuição maravilhosa. Eu tô aqui transbordando, porque eu tava com muito desejo que você viesse ao meu podcast. Você sabe disso, né? E eu sei da sua história, eu sei também do quanto você se esforça e do quanto você divulga a hipnoterapia. Eu sou muito grata a você, porque através de você eu já ajudei, acho que dezenas de pessoas, porque eu já tratei muita gente que chega lá no meu consultório. Eu vim pela menina que corre. Eu digo, é Silene. Eu vim pela menina que corre. Eu digo, é Silene. Porque Silene, onde passa, ela fala da hipnoterapia, porque ela sabe o quanto foi transformador. A gente não fala daquilo que não é bom, gente. A gente só fala daquilo que é bom, né? E ela não tem retorno, porque as pessoas, às vezes, as pessoas pensam que para a pessoa divulgar algo que é bom, precisa ter retorno financeiro. E não é isso. O retorno que Silene tem é de realmente propagar algo que ela sabe que foi bom para ela e pode ser bom para o outro. Então, é uma corrente do bem.
E eu sou muito grata por você fazer isso. Acredite que eu sou muito grata. Porque da mesma forma que Ítalo e Jailson fizeram diferença na sua vida, porque eu digo a eles, e eu disse a ele, digo sempre, vou dizer sempre, Silene só chegou até a mim porque eles foram canais, né? Eles foram canal que te trouxeram até a mim. Eles foram usados para que você viesse até a mim. Então, Deus também te usa para que outras pessoas que sofrem como você venham até a mim. E isso é o maior gesto de gratidão que possa existir. E eu costumo dizer que a gratidão é a memória do coração. Então, se essa memória continuar fervendo no seu coração, eu sei que eu vou ajudar mais pessoas. Então, muito, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você falar da hipnoterapia onde você passa e obrigada por você ter se permitido, primeiramente, você ter vivenciado a sua terapia como devia ser, como deveria ter sido, né? E isso faz toda a diferença. E pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem tá aí com depressão profunda, para quem tá passando por situações parecidas do que você passou, né? Quem tá sem esperança, quem tá no fundo do poço, achando que não existe mais uma saída e o melhor é desistir. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas, para que essas pessoas busquem ajuda. A mensagem que eu deixo é que é feito o que ele fala, se permita se tratar, se permita se cuidar de você. Porque se você também der um grande passo, não tem como o profissional também lhe ajudar. Exatamente. Então você dê o primeiro passo, você procure ajuda, fale com o familiar, fale com o amigo. Você faça de tudo. A mesma coisa que você faz de tudo para comprar algo para você ou fazer uma viagem caríssima. Faça de tudo para se cuidar da sua mente, porque não tem coisa melhor você deitar e tá bem com você mesmo. Tá em paz. Acordar bem, tá em paz. Ter um ambiente, feito eu hoje, eu vivo num ambiente de paz comigo mesmo. Então se cuide, se permita. E eu vou. Como eu sempre digo, eu vou, por onde eu passar, eu vou falar da hipnoterapia, como foi na minha vida. Como Deus, primeiramente Deus, e segundo, botou essa profissional excelente, com seus conhecimentos, que ela está sempre buscando, estudando. Eu já vi pessoas zombarem. Eu vou hipnotizar. Eu digo, vai estudar? Vai estudar. Não é coisa simples, não. Então, se permita, conheça a Keila, siga o Instagram dela, veja os depoimentos, veja os resultados. Tem o meu depoimento lá, que eu mando... eu tava na Via Parque, com meu filho. E, eu não sei, assim, é nítido. Eu vou falando para as pessoas. Eu vou falando e vou... Eu digo, olha aqui o Instagram dela, siga ela, escuta o depoimento. Eu fico, tipo... implorando, mas implorando assim, a questão de eu ver aquela pessoa bem. Daquele jeito que eu estou, quero ver outra pessoa do mesmo jeito. Não ver ninguém tirando a própria vida, porque se eu não tivesse conhecido Keila, hoje eu acho que eu não poderia estar aqui. Talvez não estivesse aqui. Eu não estivesse aqui. É verdade. Então, é isso que eu passo para as pessoas. Procure ajuda, não fique parado. Não guarde só para você. Não guarde, não tenha vergonha, não tenha medo. Deixe o orgulho de lado e se mova. E não se prenda a questões financeiras. Não. Né? Porque o financeiro a gente recupera, a vida não. Isso a vida não. E ninguém merece sobreviver. Quando você está só sobrevivendo, você está apenas existindo. E a gente merece viver, né, Silene? Viver assim em paz, pleno. Tem problemas? Tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas a gente estando bem, a gente consegue... A gente sabe resolver. Sabe resolver, exatamente. E resolve de forma leve. Tão leve, né? Leve. Tão leve. É uma coisa assim que flui. Eita, o problema veio, tá, vou resolver. Vou focar na solução e pronto. E acontece. Então, é saúde mental. Saúde mental é tudo nas nossas vidas. Silene, muito obrigada. Eu não tenho palavras para te agradecer por estar aqui, por contribuir conosco. E se eu quero falar para você, tá com depressão profunda, tá com transtorno da ansiedade, tá pensando em desistir, perdeu a esperança, existe uma saída. Tá aqui Silene, que não me deixa mentir. Tá aqui Silene, que é uma prova viva do quão a hipnoterapia é sensacional, transforma e salva vidas, né, Silene? Isso.
salvou a vida de Silene, já salvou mais de 6 mil vidas. Já mais de 6 mil vidas tiveram suas vidas, 6 mil pessoas tiveram suas vidas transformadas e salvas através da hipnoterapia. E dentro dessas 6 mil vidas, Silene é uma delas. E eu sou muito feliz em fazer parte. Muito obrigada, minha amiga.